Muita paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o mensageiro da esperança, da bondade, ilumine a todos nós. Agradecemos o convite da nossa irmã Cléo para proferir uma palestra sobre o Livro dos Espíritos para esta conceituada instituição espírita, Casa de Oração, Esperança e Consolações. O tema que nós vamos refletir é da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata da intervenção dos espíritos. E esse tema é muito pertinente para o momento atual em que todos nós estamos atravessando. Estamos muito mais receptivos às intervenções coletivas, individuais, dos espíritos em nossas vidas. No século XIX, quando o mestre leonês Allan Kardec, ao escrever esse capítulo sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, Kardec iria especificar perguntas para a equipe de espíritos que certamente estava montando a grande pedra angular, a grande bússola de orientação para o futuro da humanidade, que era o advento da doutrina dos espíritos. Os espíritos estavam se comunicando em várias partes do mundo, revelando as suas identidades. Portanto, quando Kardec, na questão 525, ele vai formular a seguinte questionamento: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Será que esta outra sociedade, o mundo dos espíritos, que eu sempre comento nas nossas palestras, que a nossa verdadeira pátria espiritual é o mundo dos espíritos e não o mundo físico. Nós estamos mergulhados no mundo de César, conforme Jesus iria afirmar: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Portanto, nós estamos sendo regidos pelas leis do mundo da matéria, mas como um ser oriundo do mundo espiritual. Então, quando Kardec pergunta se os espíritos exercem alguma interferência nos acontecimentos das nossas vidas, vejamos bem qual foi a resposta que eles deram. Certamente, pois que vos aconselho. Portanto, meus amigos, esta questão 525, ela está, de certa forma, associada à questão 459, que Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossas vidas? E a resposta foi categórica: bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Portanto, nós constantemente estamos sob uma influência constante desses espíritos que se encontram ao nosso lado e que a gente não vê com o olhar humano, mas percebe pelas sensibilidades psíquicas, mediúnicas, que cada um de nós exercemos. Então, nessa questão 525,
Os espíritos vão dizer que certamente, pois que vos aconselham, ou seja, constantemente nós estamos recebendo conselhos, intervenções para o bem ou para o mal, como por exemplo, quando um escritor está produzindo uma obra, o Chico Xavier, o Divaldo, os médios que estão psicografando uma obra mediúnica, ele está sob uma forte influência psíquica daquele espírito que está lhe intuindo, lhe inspirando a produzir uma obra mediúnica. Quando um artista plástico está pintando uma obra, fazendo um quadro, é evidente que ele está sendo inspirado. Quando Oscar Niemeyer começou, junto com a sua equipe, começou a projetar o que seria futuramente Brasília, certamente que a equipe de arquitetos e assistentes de Oscar Niemeyer estava sob a influência de espíritos arquitetos que trabalham no plano extrafísico para melhorar a arquitetura, a aparência das comunidades terrestres. Quando Dr. Ivo Pitangui, o grande cirurgião plástico, se declinava à mesa para as suas realizações de cirurgias plásticas, é evidente que ele também estava sob a influência de espíritos ligados à área da medicina. Portanto, meus queridos irmãos, os acontecimentos das nossas existências têm um motivo de ser. E ele vai estender nesta questão 525 com o complemento do item A. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas, sobre o nosso cotidiano, os acontecimentos normais de nossas vidas. Olha a resposta que eles deram. Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza, ou seja, os espíritos, eles não vão derrogar as leis que exerce os fenômenos da natureza. E aí ele continua afirmando nessa questão 525. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quisemos que nos viesse auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta, nos parece, a intervenção que tem nas coisas deste mundo, e muito natural o que se executa com o concurso deles. Ou seja, a gente acha que com a varinha de condão os espíritos podem modificar tudo. Mas existe uma questão. Onde é que entra o nosso livre-arbítrio? As nossas ações, as nossas atitudes. Quando Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, vai dizer: o pensamento cria a vida que procuramos. Ou seja, nós é que somos produtores da vida que exercemos, as nossas influências, as ações, as atitudes que chegam até nós, é oriundo das nossas ações, dos nossos pensamentos, conforme Siddhartha Gautama iria afirmar, somos o que pensamos. Com pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Palavra de Siddhartha Gautama, que é o Buda. E aí Kardec, ele vai
os espíritos vão responder a Kardec. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista eles. Obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Foi o que eu comentei anteriormente. Agora, questão 526. Vejamos bem o que ele diz. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento. Por exemplo, um homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Será, minha amiga Cléo, os companheiros da Casa de Oração, Esperança e Consolações, será que o espírito foi lá e quebrou o pé da escada para que a pessoa caísse e morresse? Olha o que ele vai dizer, o que os espíritos vão afirmar. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em todo momento ocorra um sucesso inesperado e, ao contrário, aquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem, olha o que ele diz, olha o que os espíritos nos afirmam. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspiraram a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre de os espíritos quebrarem o pé da escada para que a pessoa viesse a cair e morresse. Então, quando chega o momento da desencarnação da pessoa, a gente busca pretextos. Como, por exemplo, o avião Air France, com mais de 200 passageiros, saiu do aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, destino Paris, França. E quando estava sobrevoando o Oceano Atlântico, o avião caiu e matou mais de 200 pessoas. Uma criança de 10 meses de vida estava naquele avião, pessoas de várias nacionalidades, de posições sociais, muitos pereceram nas profundezas do Oceano Atlântico. Será que foi os espíritos que mexeu na tecnologia do avião? Ou será que o avião foi passando por uma nuvem tenebrosa, cheia de raio, e um desses raios danificou o sistema eletrônico de um avião de alta tecnologia, e essa interferência dos raios vieram a destruir, ou melhor, o avião entrou em pane e veio a acontecer essa tragédia. Nós sabemos que as grandes tragédias coletivas são resgates daquelas almas, daqueles espíritos que de certa forma
tinha que se reestabelecer perante a lei divina do Criador, porque todas as tragédias têm um motivo de ser, são os resgates oriundos das nossas vidas pretéritas. Quando no Rio de Janeiro, na década de 60, na cidade de Niterói, o circo pegou fogo. E quando aquele circo entrou, virou uma chaminé viva com 400 pessoas debaixo da lona. Foi uma grande tragédia que enlutou todo o Brasil. O Brasil ficou de luto e a imprensa da época, os jornais da época, perguntava quem era o culpado, qual foi a origem da tragédia, daquele incêndio do circo nos anos 60. E Chico Xavier, naquela época, foi questionado por alguns companheiros, querendo saber aonde estava a justiça de Deus, por que crianças, idosos, pessoas de várias faixas etárias vieram a perecer queimado vivo debaixo de uma lona de um circo. E o querido Chico Xavier iria responder: meus queridos amigos, aquelas pessoas que ali se reuniram para resgatar um débito, os equívocos que aquelas pessoas se comprometeram num tempo de Roma. Eles eram ex-romanos reencarnados no estado do Rio de Janeiro. Eles eram os participantes dos Coliseus romanos quando tinha as festas espetaculares dos Césares, que levavam os cristãos às arenas para serem devorados, outros cristãos para o deleite da sociedade romana daquela época, eram jogados em tacho de azeite fervendo. Outros cristãos eram colocados em tachos de madeira, em fogueiras e queimadas vivas. E aquelas pessoas, dentro deste cenário, dentro desta grande arena, comemorava e fazia com este dedo assim, significava morte aos cristãos. Portanto, 2000 anos se passaram e aquele grupo que ao longo de 2000 anos carregava no seu inconsciente profundo as mazelas do passado, porque todas as nossas ações, todas as nossas atitudes são registradas na contabilidade de vida, que é a nossa própria consciência. Podemos fugir das leis humanas da Terra, mas fugir da justiça da sua própria consciência, esse certamente jamais vamos lesar ou enganá-lo. Portanto, esse é um dos exemplos de que tudo tem um motivo de ser. Os espíritos estão constantemente nos auxiliando nesses momentos de passagens, de dores, de tormentas, como por exemplo, em todo o mundo, até a presente data, mais de 3 milhões de pessoas foi atingido pelo coronavírus. E as pessoas estão morrendo de asfixia. E as grandes pandemias, ela tem uma função terapêutica. Eu venho comentando nas nossas palestras, nas nossas lives, que as grandes pandemias, que periodicamente assola a humanidade, ela ou tem uma função terapêutica, porque ela impulsiona o progresso da humanidade com todo este caos
essas incertezas que nós estamos vivendo, mas os espíritos, os arautos do mundo maior, está sob o seu controle. Tudo tem um motivo de ser. Nada é produzido pelo caos. Há um grande planejamento da governança espiritual do nosso planeta para que a sociedade humana vá progredindo, mesmo através das dores. A Covid-19, ele é fruto da ideoplastia dos nossos próprios pensamentos. Já é notório e público de que o consumo de carne, o consumo de animal, você traz uma desestabilização do nosso ecossistema. Os nossos irmãos inferiores em humanidade, que são os animais, sofrem de forma tremenda pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. É a lei da ecologia espiritual respondendo às nossas insanidades humanas. Portanto, tudo no universo, tudo no planeta Terra é regido e estabelecido por leis divinas. E essas leis divinas, que foi constituída por Deus, pelo ser pensante, é administrado pelos co-criadores em plano maior, que são os Cristos, os avatares divinos que administram os nossos planetas, o planeta Terra, e essas diversidades de planetas, conforme Jesus iria afirmar: há muitas moradas na casa de meu Pai. E essas moradas, certamente, é administrada por grandes arautos, por grandes avatares ou cristos planetários. Então, na questão 527, ele vai dizer assim: tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. O homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Olha a resposta. Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este sim foi inspirada, olha aqui, a este sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo da fronde do homem. Ou seja, os espíritos lhe intuíram que ele se protegesse debaixo da árvore. E a árvore recebeu uma carga elétrica e ele veio morrer. Mas James, mas aí o espírito não precipitou, ele não foi o homicida, ele não provocou a morte? A gente não pode, de certa forma, levar tudo ao pé da letra. Tudo tem um motivo de ser. Eu sempre digo que tudo no universo é regido por uma lei soberana da sincronicidade, o que vem a ser a sincronicidade de todos os estados e níveis de consciências do reino mineral, do reino vegetal, do reino hominal, do reino cósmico, do reino das galáxias, do reino dos universos. Tudo é regido por um processo cíclico, de uma verdadeira simetria, de perfeição. Nada,
Uma folha não se desloca de uma árvore sem a atuação da divina presença da lei da afinidade cósmica e espiritual sobre os mundos, sobre os universos. Os universos espirituais, estes sempre existiram antes de surgir o nosso universo como nós o entendemos com a teoria do Big Bang. Então, o universo espiritual, o mundo espiritual, está constantemente em conexão com o mundo da matéria. E essas interferências têm como função do aprimoramento do planeta Terra, o aprimoramento da raça humana. Então, tudo tem um motivo de ser, de acontecimento. Então, quando na questão 529, Kardec formula mais uma pergunta. Que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Uma bala, não é? De que se fala uma bala encantada, uma bala rezada, como se diz, fulano de tal, tinha corpo fechado e nenhuma bala atingia ele. Então, os espíritos responderam: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Lendo, minha amiga Cléo, essa questão 529 das balas encantadas que falam as lendas, não é? Eu me lembrei do coronel Horácio de Matos. Quem foi o coronel Horácio de Matos aqui na Bahia, no Brasil? No século XX, no início do século XX. Horácio de Matos, ele tinha residência na cidade de Lençóis. Era um grande coronel. Ele mandava praticamente na Bahia naquela época. Ele foi um dos homens que combateu a volante de Lampião quando Lampião quis passar pelas terras da Chapada Diamantina, mas Lampião não se arvorou chegar até Lençóis por conta da influência do coronel Horácio de Matos. Uma certa feita, Horácio de Matos sempre estava em guerra com os jagunços, com os capangas, com outros coronéis, porque naquela época era natural as guerras, os frontes entre esses coronéis com os seus jagunços. E em um determinado momento, Horácio, quando ele, nos seus aposentos neste hotel em Salvador, ele teve encontro com a sua filha na cidade de Salvador. Foi quando, em plena Rua Chile, ele sofreu uma emboscada e levou um tiro. Foi um único tiro. Horácio de Matos foi assassinado em Salvador. Conta alguns biógrafos de Horácio de Matos que o homem que assassinou o grande coronel, ele foi num terreiro de Candomblé, naquela época, hoje conhecido como a região do Largo do Tanque, entre o Largo do Tanque e a Barros Reis. Era o local onde tinha um grande terreiro de Candomblé, e este assassino foi neste terreiro de Candomblé rezar a bala. Ele levou a bala e essa bala foi rezada, fizeram alguma magia na bala para que esta bala penetrasse e quebrasse o corpo fechado de Horácio de Matos. Reza a história que foi uma bala encantada, encomendada para que atingisse o coronel
que era tido como o homem de corpo fechado. É evidente que os fatos, do ponto de vista espiritual, são outros. Ele tinha proteção espiritual, todos nós temos, mas chegou o momento dele prestar contas perante a sua própria existência, porque se você tem esses tipos de comportamento, um dia você perecerá. Portanto, meus queridos amigos, quando Kardec também vai perguntar na questão 530, não é? Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transformar as nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os acusadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Das misérias da vida humana? E eles responderam: eles se comprazem em vos causar aborrecimentos, que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência, as nossas provas, não é? De aborrecimentos, de contrariedade, para demonstrar na prática se a gente tem paciência. Cansam-se, porém, quando vêm, quem nada consegue. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão, a nossa postura de inflexibilidade é que pode levar a certas situações. Fica certo de que, se a tua lousa se quebra, é mais por mais do que descuido do que culpa dos espíritos. Portanto, muitas das nossas acontecimentos nas nossas vidas é consequência das nossas próprias imprevidências. Então, nas nossas considerações finais, ele vai dizendo aqui na complementação do item A da questão 530: destes que os provocam contrariedades, obram impelidos por animosidade pessoal, ou assim procedem contra qualquer sem motivo determinado, por pura malícia? Por uma e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nesto ou em precedente existência. Doutras vezes, nenhum motivo há. Portanto, meus queridos irmãos da Casa de Oração, Esperança e Consolações, podemos concluir que a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida são muito presentes. E para encerrar, eu vou narrar um fato que muito bem ilustra a influência dos espíritos em nossas vidas. Eu tenho uma sobrinha que ela tem uma casa de praia em Arembepe. Esse fato ocorreu no ano passado. A minha sobrinha mora nos Estados Unidos e a cunhada da minha sobrinha é a pessoa responsável por essa casa de praia. Ela aluga a casa de praia por temporada. Ela recebeu uma ligação de que algumas pessoas que alugaram a casa estavam fazendo festas e danificou a casa, trouxe prejuízo para a casa. Esta nossa amiga Carla, a cunhada da minha sobrinha, me ligou à noite e me dizendo: seu James, o senhor poderia ir comigo
lá em Arembepe para resolver o problema da casa, porque eles saíram e danificaram toda a casa. Eu disse a ela, a nossa amiga Carla, que se ela viesse me pegar de carro em minha residência, eu iria. E ela prontamente disse: seu James, eu passo aí por volta de 7 horas da manhã e pego o senhor. Eu combinei com a administração do condomínio a reunião 8h30 da manhã. Perfeito. E quando deu 7 horas da manhã, ela me pegou na minha residência e pegamos a estrada. Já nas proximidades de Arembepe, ela me disse: seu James, eu tenho que passar em um condomínio para pegar uma amiga nossa que é advogada. Eu vou levar ela. Desculpa. Prontamente fomos a este condomínio que era caminho. E chegando neste condomínio, ao entrar num grande condomínio, estávamos procurando onde residia esta advogada que iria participar da reunião. E paramos numa rua deserta dentro do condomínio. E eu virei para a Carla e disse assim: Carla, olha, ali tem uma pessoa, tem um senhor parado ali. Ela arrastou o carro e, ao parar para perguntar ao senhor aonde morava a senhora que ela procurava, ela olhou para o senhor e disse assim: eu conheço o senhor de algum lugar. Ele disse também: eu também conheço você. Você não é Carla? Ou seja, ela estava encontrando um amigo do pai dela que ela já não via há 25 anos. Há 25 anos. Ela reencontra um vizinho de muitos anos. Portanto, meus queridos irmãos, encurtando a história, se ela tivesse atrasado 10 minutos em me pegar, a gente não chegaria no condomínio no horário certo. Se a gente atrasasse mais 5 minutos dentro do condomínio, ela não teria encontrado aquele único senhor que estava na rua, que poderia dar uma informação a ela, que certamente essa pessoa era alguém que ela já não via há 25 anos atrás. Se ela antecipasse ou atrasasse, a gente não teria encontrado aquele senhor que era amigo, vizinho dela, quando ela ainda era uma criança. Portanto, tudo tem um motivo de ser. Todas as nossas existências é regido pelas ações dos espíritos que sintonizam conosco de acordo com as nossas formas, pensamentos. Portanto, eu encerraria com esse pensamento de Emmanuel. O pensamento cria a vida que procuramos. E ao criar a vida que procuramos, somos influenciados pelas ações dos espíritos sobre a nossa vida, quer seja uma influência individual, quer seja uma influência coletiva na sociedade. Gratidão, muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe.